Para formar e pôr em ação fisioterapeutas intensivistas de excelência, está entrando no ar o nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá pessoal, eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_TI, e juntos você nos encontra aqui toda semana no nosso podcast, que você pode ouvir nas suas principais plataformas de áudio ou nos acompanhar lá no nosso canal do YouTube. E hoje, no nosso episódio, a gente vai discutir aqui em grupo um pouquinho sobre e quando o paciente não quer? O que a gente faz? O que a gente pensa? Como é que a gente pode lidar com isso? Né? E para conversar um pouquinho sobre esse assunto, a gente tem a presença aqui especial de uma convidada, Ana Paula. A Ana Paula ela é psicóloga, formada pela USP de Ribeirão Preto, tem mestrado pela USP São Paulo. A Paula trabalhou por um bom tempo dentro do INCOR, né, na parte hospitalar, né, da internação, e agora ela é professora de psicologia na Faculdade AMB Morumbi. Paula, seja bem-vinda. A Paula, vou ter que fazer esse adendo, ela é minha amiga pessoal há muitos e muitos anos, né? A gente já discutiu esse tema nos bastidores por muitas vezes, né? E aí, às vezes, talvez escape aqui alguma coisa de pá, porque é a mania aí da amizade de longa data. Mas seja bem-vinda, Paula. Para a gente é um prazer ter você aqui com a gente. Poder aproveitar da sua experiência clínica, da sua formação, para discutir esse tema tão importante. Obrigada, pessoal, Débora, Sancler, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Da gente poder trocar experiências, conversar. Espero que seja útil, né? Que as pessoas possam aproveitar desse nosso momento. Obrigada. Acho que vai sair um Dé por aí também, né? Não tem como, tô né? Que vai sair, vocês estão avisando muito, tô sentindo que vai sair. Eu queria começar, né? Esses dias eu estava conversando com um paciente no ambulatório e ele ficou internado por um tempão na UTI. E eu nem sabia, não foi comigo, e eu atendo ele ambulatório por outros motivos, né? E faz um tempo já que ele ficou na UTI, e ele me contando várias histórias da internação dele, e aí em uma delas ele falou assim, Débora, tinha uma pessoa, um profissional da UTI, que todo dia, ele ficou 2 meses na UTI com AVC, tracostomizado, enfim, ele tinha 38 anos na época. Ele falou, todo dia essa profissional passava na frente do meu leito e ela falava assim, seu fulano, dá um sorriso, vai! E aí ela ia embora. E aí depois ela passava de novo e falava, ai, que cara emburrada, dá um sorriso. Né, a gente vai te atender, dá um sorriso. E aí ele virou pra mim e falou assim, o que ela esperava? Que eu tivesse feliz, né? Ele falou, eu tava lá há 2 meses. Ela saía de lá, ela ia pra casa dela, ela encontrava a família dela. E eu tava lá. E aí ela ia passear e eu tava lá, ele falava pra mim, né? E eu achei muito interessante, assim, essa colocação, né? E eu queria começar, Paula, te perguntando, será que é óbvio que todo paciente deve receber o tratamento, deveria, né, querer receber o tratamento, que todo paciente deveria querer estar ali de braços abertos para receber a gente, para fazer a terapia, com um sorriso no rosto, e sempre falar sim, eu quero fazer, né, especificamente falando do nosso podcast, falando da fisioterapia, né? Será? Deveria ser óbvio, né, que o paciente sempre deveria dizer sim para a terapia ali? Eu acho que a nossa prática, né, o nosso dia a dia, a rotina diz que não é óbvio, né? Assim, a gente acho que se depara assim com pacientes que são muito receptivos, né, ao que a gente está propondo ali. Isso é muito gostoso, é muito bom, né, trabalhar assim com esses pacientes, mas eu acho que não é óbvio, né? Assim, eu acho que a gente encontra muitas vezes, né, pacientes que por diversos motivos, e acho que a gente pode conversar sobre isso, né, não estão receptivos, né, assim, não podem de diferentes formas expressar que não, estou um pouco fechado aqui, né, não estou confortável com essa proposta, não estou
conseguindo ver sentido, talvez, nisso, assim, né? Acho que de diferentes formas isso pode aparecer, né? Então, eu acho que não é óbvio, assim, a gente nesse contexto, né, se depara primeiro com pessoas, e quando a gente está lidando com pessoas, as pessoas não são exatamente aquilo que a gente... Isso em nenhuma situação, né, em nenhuma relação, né? Não são exatamente aquilo que a gente espera, quer, não pensam da forma como a gente gostaria que elas pensassem, né? Não desejam as mesmas coisas que a gente gostaria que elas desejassem. Mas acho que somado a isso, a gente está diante de pessoas que estão sofrendo, né? Talvez, acho que... E sofrendo muito, né? Então, eu acho que... E quando a gente sofre, não sei, né? Se a gente já... As pessoas já sofreram, talvez vocês já tenham sofrido algumas coisas fortes na vida, a gente está vulnerável, a gente está diferente do que é o normal, né? Do que é o nosso padrão, a gente está frágil, ou a gente está muito defendido, né, tentando se proteger daquele sentimento. Então, eu acho que às vezes isso pode ser uma reação diante de todo esse contexto de sofrimento tão intenso, de perdas, né, que essa pessoa pode estar vivendo, né. Mas é legal pensar sobre isso, porque isso nos afeta, né? A gente... É difícil dizer um bom dia e não receber um bom dia de volta, né? Assim, é muito difícil a gente chegar lá, né, com todas as boas intenções, com toda a técnica que a gente tem, com anos de estudo, né? E aí a gente chega e não tem tanta receptividade quanto a gente gostaria de ter naquele momento, né? É difícil. Ana Paula, deixa eu fazer uma observação aqui. É muito, muito bom poder ter você aqui no podcast, né? O nosso podcast tem o objetivo de abrir um pouco a cabeça das pessoas para coisas que vão muito além do que a gente aprende dentro daqueles 4, 5 anos de uma grade curricular da faculdade. E eu sou professor, né, de curso de graduação de fisioterapia, a Débora lida com os alunos diretamente, é professora de diversos cursos também. E eu acho que, eu vou me colocar como professor também, parte dessa culpa, é que a gente fala muito sobre a profissão e as habilidades técnicas da profissão. E meio que a gente planta na cabeça dos profissionais que estão em formação, assim, ó, a sua intervenção, ela é superior a tudo. O que você tem em mãos é o que o seu paciente precisa. É mais ou menos isso que a gente fala indiretamente, ou às vezes até diretamente, né? Eu falo muito diretamente para os meus alunos isso. Se o paciente, o aluno vem e fala, professor, mas o paciente não quis fazer. Aí, às vezes, a gente tem um olhar da experiência também, de falar, olha, você precisa ir lá, insistir um pouco mais, porque ele precisa fazer aquilo ali. Então, meio que os profissionais hoje, eles saem para o mercado com a ideia de que o que eles têm na mão para oferecer para o seu paciente é supra-sumo, e que o paciente deveria estar muito feliz do outro lado, né, esperando que a gente fosse oferecer aquilo para ele, e aquilo passa a ser mais importante do que isso que você acabou de falar, do que os desejos, do que o sofrimento, do que o momento específico de cada um deles, né? Então, assim... A minha pergunta é meio que uma colocação e é uma angústia minha mesmo, pessoal. Você acha que existe isso, que os profissionais são formados para não verem este lado? Se isso é uma realidade hoje em dia na formação dos profissionais de saúde, principalmente dentro da UTI? Eu acho, assim, que a gente não está muito preparado, assim, eu não sei nem se profissionalmente, não sei nem se pessoalmente, sabe, a lidar com os sofrimentos e expressões de sofrimentos de diversas formas, assim, né, seja numa negativa, seja qualquer coisa que a gente possa ouvir, assim. É muito legal o que você está falando, assim, né, quando você disse assim, de fato, a gente oferece uma coisa que os pacientes precisam, e de fato eles precisam, é verdade isso. É o melhor para eles mesmo, né? É real, vai ser melhor se eles fizerem, né? Assim, a gente confia no nosso método, né? A gente confia nos resultados do nosso trabalho, né? Só que acho que não nos preparam muito para o fato de que ali vai ter uma outra pessoa, né? E eu acho que você me fez me lembrar, assim, acho que até falando de estudantes, né? Quando no meu aprimoramento, né, eu tinha acabado de me formar e toda aquela ansiedade, aquela vontade, né, de fazer tudo muito bem feito, né, de acertar, assim. E eu me lembro que eu tinha que fazer, tipo, uma anamnese, assim, né, conversar com os pacientes, e eu lembro que eu fui com uma certa pranchetinha, assim, com algumas questões que eu tinha que fazer e tal, né, e aí eu cheguei para um dos meus primeiros pacientes, assim,
para começar a fazer as minhas perguntas, e ele começou a desabar num choro, assim, que psicóloga, já era psicóloga, e aquilo me desconcertou, assim, de um jeito que o que eu faço agora com essa prancheta aqui na minha mão, com um monte de coisa que eu tenho que fazer, e ele chorando, né, e eu nunca me esqueci, porque quando eu fui compartilhar esse caso com a minha supervisora, ela me falou uma frase, assim, né, muito boa, né, ela virou para mim e disse assim, você não guardou a prancheta? Né? E eu nunca tirei essa frase da minha cabeça, assim, não que a minha prancheta não fosse importante, né? Não que o que a gente tem para oferecer não fosse importante, porque é mesmo, mas não dava para encaixar naquele momento, né? Assim, e acho que são esses sustos que eu acho que esses pacientes nos faz, né? Assim, acho que eles nos lembram de algumas coisas, assim, de calma. Não vai dar para ser, talvez, desse jeito, nesse ritmo, desse formato, né? Até mesmo um paciente que a gente já conhece há muito tempo, talvez naquele dia a gente entre naquele leito e a gente tem todo um planejamento e aí eles quebram todas as nossas ideias para o que a gente tinha para aquele momento, né? Eu acho que se a gente tiver uma abertura para ser, de certa forma, assim, surpreendido pelos pacientes, assim, ele me movimentou, nem que seja para sair dali e pensar, não sei o que fazer, agora eu vou ter que pensar, porque eu estou perdido, porque ele me tirou do meu lugar de conforto, né? Acho que se a gente tiver a possibilidade de pensar sobre isso, talvez eles até nos convidem a pensar diferente, né? A abrir, assim, alguma possibilidade, alguma porta que até então não estava aberta, mas eu acho que, não sei, nem sempre a gente está preparado, acho que tem alguns pacientes que são mais fáceis para a gente. Eu costumo brincar que não tem muito paciente difícil, mas tem paciente difícil para mim, né? Tem paciente difícil para esta equipe. Então, também é pensar um pouco sobre isso, assim, quais são as dificuldades que eu enfrento ao lidar com esse paciente, né? Mas... Você estava falando, eu estava aqui pensando, né, que eu, pelo menos, né, eu também passei muito tempo com alguns chavões, assim, né, algumas preparações, né, para lidar com esses nãos dos pacientes, né, e aí eu acho que o principal quando a gente é fisioterapeuta, eu já falei isso muitas vezes para os alunos, é assim, o paciente não quer fazer, Débora, você explicou? Você explicou todos os benefícios do exercício? Você explicou o que vai acontecer se ele não fizer? Né? E aí eu sinto que a gente tem essa carta na manga, né? E aí, a partir do momento que eu expliquei, ele mesmo assim ele não quer. Então ele não quer, paciência. Né? E a ideia dessa discussão é tirar a gente, né, igual você falou, é a gente sair de cena e falar, não, pera um pouco. Agora ele me pegou, mas como que eu vou responder? Porque eu sinto que muitas vezes, diante de um paciente que nega, a gente só tem duas alternativas, na maioria das vezes, que é falar, tô te explicando, vai acontecer isso, isso, isso. Você não quer mesmo? Não, não quero. Aí eu saio, o problema não é mais meu. Eu expliquei, eu fiz a minha parte como fisioterapeuta, expliquei quais são os benefícios da minha terapia e expliquei que vai ser ruim para ele. Ele não quer fazer? Problema meu. E aí a gente fala muito aqui no podcast, né, Sancler, dessas rotinas que a gente tem na UTI, que é eu tenho mais 6 pacientes para ver, pula pro próximo. Não volto mais. Não quer fazer? Sua vez já foi. Passei aí, te ofereci, te falei o que era. Não quer, eu vou pro próximo. Né? Quando, na verdade, as coisas não são essa caixinha quadrada de eu vou pro próximo, você não quer, o problema é seu. O problema não é dele, o problema é nosso. Né? Mas eu sinto que é realmente muito difícil. O que a gente faz quando o paciente fala não? Porque, tudo bem, eu concordo que chega uma hora que o não do paciente é não, e aí realmente talvez a gente não tenha o que fazer, né? Talvez a gente, talvez não, né? A gente vá tomar mão de especialidades, né? De outras profissões, como chamar um psicólogo, mas a gente, como equipe, a gente precisa ter estratégias também como equipe, de conseguir lidar com esse não do paciente, né? Mas a verdade é que quando o paciente fala não, a gente tem duas perspectivas aí, né? A dele, então por que ele está falando não? Né? E a nossa, como é que eu estou interpretando esse não? E o que esse não está fazendo comigo? Né? Porque se eu vir e falar, então o problema não é meu, poxa vida, né? O que esse não está representando para mim também? Então,
será que a minha terapia é tão importante assim, a ponto de eu receber ou não e deixar por isso mesmo, né? E aí eu acho que a gente pode dividir e falar um pouquinho, assim, quando o paciente não quer, o que pode ser esse não do paciente? É boa essa pergunta, porque eu acho que essa seria a primeiro pensamento, assim, a gente tentar entender esse não. E talvez o paciente pode nos ajudar a entender, e às vezes ele também nem sabe direito, ele só simplesmente ele não está afim, assim, né? Mas eu acho que a gente pode tomar esse não como alguma coisa assim que se apresentou ali diante da gente, eu não sei, talvez como sei lá, uma febre, sabe? Uma dor assim inespecífica que eu não sei. Só que eu não tenho um exame para fazer, para descobrir a raiz disso. Eu vou ter que descobrir, eu vou ter que tentar de achar de diversas formas, assim, para poder. O que será que ele está manifestando com isso, né? Eu acho que tem, pensando até nas nossas experiências, né? Talvez vocês já tenham tido experiências também, né? Da gente tentar contextualizar um pouco esse não, né? Eu já vi, assim, histórias, né? Por exemplo, de pacientes que e acho que é uma coisa que às vezes a gente conversa também, né? Para o paciente conseguir se engajar numa proposta terapêutica, né? Assim, numa perspectiva de melhora, numa possibilidade de mudança, né? Assim, de alguma forma, eu acho que ele tem que estar conseguindo segurar isso, sabe? Agarrar essa possibilidade. Só que muitas vezes ele está tão diante de tantas perdas que ele ainda não consegue, né, assim, pensar no futuro, sabe? Assim, ele ainda não consegue pensar nas perspectivas que ele teria com aquilo, sabe? Nos ganhos, assim, porque eu acho que as perdas estão tomando conta de tudo naquele momento, né? É como se você, né, dissesse assim, o paciente ele não pode mais tomar água, assim, né? Mas você vai dizer para ele, mas agora o senhor pode escrever, vou te ajudar aqui a escrever. Não, mas eu quero tomar água. Não, mas escrever vai ser bom, vai te ajudar. E é verdade, escrever vai ser bom, vai te ajudar. Não, mas eu quero água. Né? E essa mão que está segurando a água ainda não é capaz de segurar a caneta, né? Assim, então, eu acho que às vezes a gente está diante desse caso, porque o processo, né, eu acho, de, vamos dizer assim, às vezes a gente usa na psicologia de luto, né, que seria assim, de se despedir de uma condição que era a condição que eu era antes de tudo ter acontecido, para poder lutar por uma nova condição de vida. Às vezes a gente não concretizou psiquicamente, né, emocionalmente, esse processo de se despedir de alguma coisa que era a vida que eu tinha antes. Às vezes esse processo psíquico é mais demorado que o processo orgânico, assim, né? Que o processo... Não que eu acho que, bom, então diante disso vamos deixar o emocional rolar, né? Não é isso, assim, mas até porque eu acho que se você vai apresentando a caneta, talvez seja mais fácil para ele se despedir da água, porque talvez ele possa ver sentido na caneta, que é um sentido que talvez ele não esteja vendo, ele só esteja vendo a água, né? Mas mesmo assim tem um tempo, né? Eu me lembrei nessa história, assim, eu me lembrei de uma paciente que eu acompanhei por um tempo na área de transplante, né? Que eu trabalhei assim, ela ficou muito tempo internada, assim, esperando um coração, né, para fazer o transplante. E aí o transplante chegou, o coração dela chegou, assim, foi uma alegria, assim, a cirurgia foi muito boa, né? E eu me lembro que antes de eu vê-la depois da cirurgia, eu participei de uma reunião de equipe e os médicos muito felizes e animados, assim, conseguimos, né? Deu certo. Eu fui vê-la depois dessa reunião, assim, e ela estava devastada, assim, e ela chorava, ela, eu não vou conseguir aguentar isso, é demais para mim. Eu não acredito que eu tô com o coração de uma outra pessoa dentro de mim. Assim. Eu não consigo ainda ficar feliz. Eu não consigo ficar feliz. E eu me lembro que nessa conversa o médico entrou para justamente falar como os exames estavam bons, né, para animá-la justamente assim. E ela começou a chorar e dizer que não estava tudo bem. E eu lembro até hoje do olhar dele para mim assim, o que é que está acontecendo aqui? Porque está tudo bem. Né? E depois ficou tudo bem, assim, porque eu achava muito interessante que essa paciente ainda ela conseguia falar, eu não consigo ficar feliz ainda. Fala isso para a equipe, ela dizia. Avisa eles que eu vou ficar feliz, mas não agora, não nesse momento, né? Então, acho que tem esse tempo emocional das coisas, né? Claro que eu acho que um médico chegar e dizer
nossa, seus exames estão bons, eu acho que ajuda nesse processo. Tá tudo bem, calma, né? Nesse processo psíquico, mas eu acho que tem um caminho aí, né? E acho que outros motivos também poderia ser, né? Já vi uma vez uma paciente também que todas as vezes que a gente tentava ajudá-la a melhorar, assim, ela ficou um tempo na UTI, depois ela teve uma alta para a enfermaria, depois ela ia ter uma alta para casa, mas toda vez que ela tinha pequenas altas, assim, ela simplesmente parava de se engajar nos processos terapêuticos dela, enfim, né, seja terapia, seja fisioterapia, ela piorava. Cada vez que o tratamento apontava para um progresso, assim. E eu não sabia, ficava com aquele ponto de interrogação, que está acontecendo, e um dia numa conversa com ela, ela disse assim, eu nunca me senti tão bem quanto aqui no hospital. Esse é o melhor lugar que eu já estive, assim, eu nunca me senti tão bem cuidada quanto eu me sinto aqui na vida. E a gente foi entendendo que para ela melhorar era ficar um pouco mais sozinha, sabe? Era ir para casa, retomar a vida, ter independência, um pouco de solidão, um pouco de seguir a vida, sair daquela posição mais passiva de ser cuidada para ir para uma posição, sim, é isso, né? E era como se a equipe estivesse abandonando ela a cada passo, né? Então, também seria, às vezes, né, os pacientes regridem um pouco nesse momento de prosseguir, e a gente, às vezes, não sabe direito o que está acontecendo nesses processos, né? Eu me lembro também, uma última história, assim, também, né, de um outro tipo de não adesão, assim, que uma vez eu lembro que eu acompanhei também uma senhora que acabou fazendo um transplante, assim, e o motivo dela fazer o transplante, a grande motivação dela para o tratamento era cuidar de um filho que tinha uma questão de saúde também muito importante, e ela ficou praticamente 1 ano no hospital esperando, né, assim, sem poder ver esse filho, e era grande sentido da vida dela, né? E por essas coisas malucas do destino, assim, no momento em que ela estava fazendo o transplante, esse filho faleceu, né? Assim, e aí, a hora que ela se deu conta disso, assim, não havia nada que podia fazer ela se vincular ao tratamento de novo, assim, e era uma coisa assim, colocar ela em pé, ela sentava de novo, assim, ela não tinha força física nem emocional para dar conta, né? Assim, a grande motivação de tudo que ela estava passando ali era isso. Depois ela foi ficando bem, a equipe foi tendo que ser muito paciente com ela, né? Ela foi melhorando, né? Mas, assim, as referências, tudo aquilo que organizava a vida dela, tudo aquilo que dava sentido para essa caneta que escreve, assim, tudo isso tinha ido embora naquele momento, né? E era muito difícil motivar uma pessoa assim. Como é que você vai motivar essa pessoa? Você vai estar junto, você vai acompanhá-la, mas motivá-la, fazê-la se engajar naquele processo, acho que é muito, muito difícil, né? Eu tenho duas situações curiosas baseadas nisso que você falou. Uma, eu já dei essa dica aqui num outro podcast, é um artigo escrito por Cheryl Mizag, da Universidade de Toronto, no Canadá. Ela ficou muito tempo internada na UTI e ela escreveu no artigo que, dentre as barreiras que ela tinha para o tratamento de reabilitação dela, era que as pessoas viviam dizendo para ela diminuir as expectativas. Aquele famoso assim, você já passou pelo pior, então calma. Ela falava, eu quero andar, mas agora você tem que esperar, agora não é hora de andar porque você sobreviveu. O que importa é você ter sobrevivido. E um oposto, eu tive uma paciente que a gente tratou no hospital público em Brasília, com os alunos, e a paciente ficou muito tempo internada, ela escreveu uma carta depois para a gente, ela dizia na carta assim, que muito mais do que a força nos músculos, ela percebia que ela precisava de força interna para soerguer, ela colocou isso na carta, né? A força de soerguimento, para que ela pudesse conseguir voltar à tona, para ter vontade, para ser motivada, né? Para conseguir fazer aquilo. E aí, Ana, eu queria saber assim, que dica a gente pode levar para os profissionais que não são da sua especialidade para poder discernir um pouco entre qual é o paciente que eu tenho que estar com ele, como você disse, e qual é o paciente que eu posso chegar e
colocar um monte de coisa da terapia que ele estará aberto para isso? Que dicas a gente poderia levar para a beira do leito como profissional para poder separar esses tipos de pacientes? Para que a gente não dê o tiro errado, né? Também já comentei isso aqui. Eu sou felizão, eu brinco com todo mundo na UTI, mas já levei várias podadas de pacientes que não cabia aquele tipo de abordagem, né? Uhum. Porque, só fazendo um adendo, né? Porque eu sinto que a gente funciona, e a gente fala muito sobre isso também aqui, essa coisa da busca ativa, né? A gente tem que buscar facilitar, abrir o caminho para o paciente começar a reabilitação, continuar. E é meio que muita coisa nossa, checklist, né? Então, assim, o paciente fala não. O senhor tá com dor? Remédio. Vamos pedir o remédio. O paciente falou, não quero porque, sei lá, ele tá com incômodo. Tá, vamos ver que a gente, né? E aí, a gente é muito prático, né? A gente é muito isso. prático. E às vezes é isso, né? A gente se depara com alguma. Acabou o nosso checklist, e agora? E o paciente continua falando não. Né? Então, acho que isso incomoda, né, entre aspas, muito, porque eu falo, bom, eu já tirei tudo aqui que é físico da minha frente, né? E eu acho que isso é muito interessante, assim, eu sempre falo isso para os alunos, eu falo, gente, hoje, né, eu consigo ter um pouco mais dessa noção, assim, de, olha, ele tá falando não, vamos tentar entender o que quer dizer esse não, né? Mas acho que essa pergunta do Sancler é muito interessante, de, poxa, o que a gente faz? A gente escuta esse paciente, a gente, sei lá, sabe, tenta falar com a família, a gente tenta... Porque é isso, ele pode estar falando não por muitos motivos, às vezes por diferentes situações, né? Enfim, então acho que falta pra gente, né, como fisioterapeuta, que é muito concreto do movimento, minimamente ter essa noção, assim, né, do que fazer quando o meu paciente fala não, né? Sim, é bom isso também, né? Acho que essa é uma boa questão, assim, né? Porque acho que vocês vão vendo, né, que assim, eu costumo brincar até, né? A gente, diante de um sofrimento, uma perda, alguma coisa, todos nós vamos, assim, usar das ferramentas que a gente tem na nossa mochila, assim, para poder lidar com aquilo, né? Assim, e aí a gente às vezes se depara com pacientes que têm aí uma mochila recheada de estratégias e de possibilidades e conseguem lidar com aquele momento de diversas formas, né? E outros não tanto, assim, né? Que você percebe que aquilo que está acontecendo paralisou um pouco de alguma maneira, né? O processo dele, é difícil essa vinculação mesmo, né, com o tratamento, assim. Eu acho que é muito difícil diferenciar um paciente onde a gente precisaria insistir no sentido de tentar engajar, sabe? Estender a mão, porque tem uma mão, sim, que pode ser do outro lado. Talvez ele precise, e acho que isso é muito interessante de observar, né? Tem alguns pacientes que eles quase fazem um jogo com a gente um pouco, né? Assim, vem mais perto que eu vou, né? Assim, tem alguma coisa um pouco de parecer que não desista de mim, e aí eles vão, né? Com o tempo parece que eles vão, eles conseguem perceber o sentido daquilo, né? Outros pacientes não tanto, né? Eu acho que às vezes isso não acontece, né? Eu acho que quem vai nos dizer um pouco isso, acho que quem vai nos dar um pouco esse termômetro do quão distante ou perto, é um pouco o próprio paciente, sabe? É um pouco a relação com o próprio paciente que vai nos dar algumas direções, assim, né? Uma certa abertura para conversar, uma recepção para a nossa presença, né? Assim, aceitando a nossa presença ali perto. Eu me lembro de uma paciente também que chegou um determinado momento, assim, que ela não queria mais, ela ficou muito tempo internada, ela não queria mais fazer a terapia, assim, né? Eu ia lá e ela não quer. Isso, pessoalmente, é muito doído, né? Assim, não quero. E aí a equipe médica, a equipe de enfermagem dizendo, mas ela precisa. Eu sei, eu também queria, né? Assim, e não, né? E chegou um determinado momento, assim, que ela começou meio que a trabalhar, assim, ela fazia umas coisas de artesanato ali, assim, ela começou meio que, o foco, ela só fazia isso, assim, internação toda para tentar, acho que até lidar com tudo que estava acontecendo, assim, né?
E eu me lembro que eu cheguei mais uma vez, assim, eu tentava me manter um pouco perto, mas sempre recebendo não, assim. E eu me lembro que eu cheguei uma vez, eu vi ela ali meio que trabalhando, né? E eu falei, posso sentar aqui um pouco com você? Ela falou que sim, que poderia levar um não, né? Poderia ter levado um não ali. E comecei a falar, tudo bem, a gente não precisa fazer, né, a terapia, mas eu vou só ficar aqui com você. E comecei a perguntar sobre o que ela estava fazendo e comecei a meio que ajudá-la, né? Falei, posso te ajudar aqui nesse processo, assim? E comecei meio que, nós duas meio em silêncio e eu ali fazendo aquele negócio com ela, minha cabeça pensando nos outros 50 pacientes que eu tinha que ver, o que eu estou fazendo aqui, né? Se tá certo, não tá certo, né? O que é isso que eu estou fazendo aqui, né? Assim, o que é isso que a gente está vivendo aqui, né? E aí eu fui tentando ficar perto, assim, dela até o momento, e teve um momento aí mais para frente em que ela precisou, e aí ela entendeu que era importante aquilo que o nosso trabalho, assim, fazer o nosso trabalho, né? Porque eu fico pensando que talvez como esse paciente nos afronta um pouco na nossa frustração, assim, a gente pode também ter uma tendência a se afastar muito rapidamente, né, assim, e talvez ir para esses dois extremos, assim, ou de uma impotência total, assim, não há mais o que fazer, não passo nem na frente do leito, né, nem dou mais tchauzinho, assim, não vou mais passar por aqui, ou uma certa também, por outro lado, uma certa onipotência, ou seja, vou convencer a qualquer custo, também para não lidar com a minha frustração de ouvir o não, né. E eu fico pensando que até nisso que pouco a Débora estava falando, né, nesse primeiro momento onde vocês vão, né, as pessoas vão apresentar a terapêutica para o paciente, né, contar o que vai acontecer, né, assim, falar sobre isso, eu fico pensando que já é um momento de construir uma conversa com ele, né, que é diferente de falar coisas para ele, né, mas já é um momento de construir uma relação com ele, né. E eu não sei, às vezes eu acho que tem uma certa semelhança um pouco entre aí, talvez, a psicoterapia e a terapia, que é no sentido de que eu brinco até com os meus pacientes, assim, aqui não é só eu que trabalho, você trabalha pra caramba, assim, você tem que vir, você tem que falar, você tem que falar do que está doendo, você tem que refletir, você tem que pensar. O resultado nem sempre é imediato. Talvez venha um alívio imediato, mas o resultado é processual. Isso dá um tanto de trabalho para o paciente também, tanto quanto para a gente, né? E eu acho que já incluí-lo, né, nesse processo, assim, né, a gente vai construir um trabalho em conjunto, né, assim, que talvez vai ter momentos mais fáceis, momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis também para a gente pode conversar sobre esses momentos, do que é que está sendo mais difícil, né? Para poder, né, passar também junto por esses momentos, né? Mas acho que eu não sei, eu acho que a gente vai tendo que descobrir um pouco, assim, sabe, o que é que eles vão nos comunicando, assim, né? Tem alguns pacientes, eu sinto, existe um processo, eu acho que é muito assim, né? E aí eu acho que fica como uma certa dica de situações em que vale a pena ficar e insistir, né? Assim, um pouco mais. Eu me lembro também de um paciente que eu atendi na área da oncologia, assim, e era um menino jovem, assim, e todas as coisas que a equipe, seja qual for a equipe, assim, oferecia para ele, ele rapidamente rejeitava, assim. Ele não aceitava nem passar um acesso direito, assim, era tudo, ele afastava as pessoas, né? E a gente foi percebendo que ele tinha toda uma história, né, onde todas as figuras de cuidado que tinham passado pela vida dele, assim, foram figuras que, na verdade, não tinham cuidado bem dele. Eram figuras não de não cuidado, mas de muita violência, né, de muito descuido, né. E nós ali, como profissionais do cuidado, né, a experiência que ele tinha com Associava, né? ele transferia para a gente, assim, várias coisas que eram da própria história para essas novas pessoas que estavam na vida dele, né? E eu sentia, assim, que esse era um paciente, assim, que era muito importante para ele experimentar um tipo de vínculo inédito de cuidado,
do qual ele nunca tinha experimentado, assim, né? Que era muito importante, assim, talvez até verbalizar isso, assim. Eu sei que nesse momento você não confia em mim. Eu sei que nesse momento você não, né? É difícil ainda acreditar que eu tenho alguma coisa boa para te oferecer, mas eu vou voltar. Mas a gente vai tentar de novo, né? Assim, porque eu achava que ali era muito difícil se a equipe se afastasse, porque ia confirmar a ideia que ele tinha, né? Assim, era melhor uma equipe mais próxima que aguentasse um pouco, assim. Às vezes eu brinco também, assim, né? Escreve no seu crachá aí, é comigo, mas não é comigo, né? É com você porque é você que está ali. Mas também não é bem com você apenas, é com toda a história da vida dele que está ali reproduzindo e se repetindo com você, né? Então, nesse caso, eu acho que era um caso de aguentar um pouco mais. Eu tenho a impressão, assim, né? E a gente fez muito esse podcast com a ideia de pensar fora do óbvio, né? E eu tenho muito a impressão de que com esses pacientes que falam não, é extremamente importante a gente pensar fora do óbvio. Porque se a gente continuar seguindo a cartilha que a gente segue fácil com os outros, a gente vai continuar recebendo não. E aí ele vai virar o paciente chato, o paciente que não quer, o paciente, né? Eu, particularmente, depois de anos, eu sinto que eu tenho uma facilidade maior com tudo isso. E acho que eu sou uma pessoa que recebo poucos nãos na UTI. Já escutei de algumas pessoas, ó, esse paciente não quer fazer, vai você, sabe? Mas uma coisa que eu acho, e você estava falando que eu estava pensando, que eu aprendi é que ali eu não sou só fisioterapeuta, não preciso ser só fisioterapeuta. Eu posso ser a Débora. E eu sinto que os pacientes, muitas vezes, eles se afastam por essa coisa de existir uma divisão entre as coisas. Então, por exemplo, eu fui lá para falar para ele fazer fisioterapia. Aí ele vira para mim e fala assim: mas eu tô com sede. Eu quero tomar água antes de fazer físio. Tá, daqui a pouco a enfermeira vem, a enfermeira traz a sua água, tá bom? Cacilda, sabe? Como que você quer essa aproximação? Como você quer que o paciente não fale não? É tipo criança, né? Eu sinto assim, às vezes eu tenho uma filha pequena e aí, tipo, você fala A, ela fala B. Aí se você falar não, é A, provavelmente você não vai conseguir. Agora você fala, nossa, o B é legal, né? Ai, B, pode ser o B, mas vamos também fazer o A? Ah, tá bom, né? É mais ou menos, né? Isso, assim, né? E eu sinto que a gente se perde quando a gente se coloca só assim, é só fisioterapeuta, né? Então, assim, ele quer ir ao banheiro. Tá bom, depois o médico vem, o senhor pede. Pô, você quer me fazer andar, mas aí na hora que eu quero ir pro banheiro, que é uma coisa que faria sentido para mim, aí você não quer, né? Então, eu acho que eu tento pensar muito isso, assim, eu não preciso ser o fisioterapeuta da terapia, né? A gente já falou isso em outros podcasts, né, Sancler? Dessa coisa do quão limitado a gente fica quando a gente fala, eu só atendo naquele momento aquele paciente, depois eu vou pro próximo. Quando eu não tenho essa possibilidade de voltar, né? De fazer uma coisa e voltar e fazer outra. E quando eu me limito eu sou fisioterapeuta, né? Eu acho que o paciente começa também a desquerer esse vínculo, né? Poxa, mas tá bom, então ela é fisioterapeuta, então ela não é nada minha, ela não quer ser nada minha, não é Não uma posso pessoa que nem está pedir aqui um para ajudar. favor, ela não tem olhar para mim, né? Se não for para o meu corpo em movimento, ela não está preocupada com o restante. Exatamente. Então, acho que uma estratégia é essa, né? É a gente entender que a gente, primeiro, é isso, é clichê, mas não é o que acontece, né? É uma pessoa cuidando de outra pessoa, né? E depois, aí dentro disso, o meu cuidado mais específico é a fisioterapia, né? Mas não é o único que eu tenho que ter para o paciente lá. E a segunda coisa do que você estava me falando que me chama a atenção é essa coisa de processo, né? É um processo. Então, se o paciente falou não hoje, não quer dizer que ele vai falar não o resto, né? Mas se eu for do mesmo jeito todo dia, com a mesma arma, né, com o mesmo acesso, entrando pela mesma porta, talvez eu vá receber um não sempre também, né? E é um processo. E o não de ontem, de repente, não é o mesmo não daqui 2 dias, né? Ele pode estar me dando não por motivos diferentes, né? Então, acho que são coisas para a gente pensar também, né? Eu acho uma coisa muito interessante que você colocou, Ana Paula, essa questão de o profissional, ele às vezes precisa
ter atitudes diferentes, né? Entendendo esse não do paciente ou não entendendo, mas às vezes a mudança de postura na forma de abordagem pode fazer com que você tenha sucesso de entrando por outra porta, né? E é isso que a Débora falou, quando a gente não se limita única e exclusivamente a um momento do procedimento, acho que os profissionais, os fisioterapeutas em questão, né, que eu estou falando, a forma de abordagem mudar dentro de um próprio plantão para esses pacientes que às vezes têm uma negativa, pode fazer com que você descubra qual é a melhor forma de abordagem para o seu paciente, né? Débora falou, é bem coach, né? Mas, ok, vamos lá. Você não atinge, se você quer resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Então, se você fez de uma forma e seu paciente disse não, você volta no outro turno, não e não, enquanto você fizer isso, vai ser não. A não ser que o paciente, por conta própria, ele mude. Mas você pode estabelecer com uma história que você contou uma outra forma de conexão dos pacientes. Eu tenho um exemplo para dar, não é de um paciente em si, mas eu tive um momento da minha profissão, da minha carreira, que me ajudou muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 4 anos em uma clínica de hemodiálise. E a gente ia lá para fazer reabilitação nesses pacientes que faziam hemodiálise. E é um paciente extremamente delicado de você lidar. Então, provavelmente foi onde eu vi mais não na minha vida. Isso eu não tenho dúvidas para fisioterapia. Porque você esperava o paciente entrar na hemodiálise, né, entrar na máquina no período intradialítico. E a gente está falando de pacientes, eu fiquei 4 anos na clínica, teve pacientes que ficaram lá 12 anos, 15 anos, 18 anos, 3 vezes na semana fazendo hemodiálise, para chegar lá o Sancler e falar, ei, vamos fazer exercício? Tudo bem com o senhor, com a senhora? Não é tudo bem. Então lá eu tive que me moldar e aprender de diversas formas, abordagens diferentes para poder pegar. Então isso eu acho uma coisa muito interessante, as diferentes formas de abordagem para poder você entrar no contexto do paciente e a sua terapêutica vir junto para que você consiga oferecer, né? E sabe que eu acho que isso é muito legal, assim, né? Porque eu costumo brincar também, assim, às vezes quando eu vou começar a atender um paciente, eu brinco, não sei se vocês são dessa, acho que são dessa época, assim, né, que rádio não era em botão, né, a gente fazia aquele negócio, assim, até achar a sintonia, assim, né, eu sinto que é um pouco isso, assim, né, a gente vai chegando perto, né, a gente vai dizendo um oi, a gente vai tentando, assim, que sintonia tá nesse leito, assim, o que tá acontecendo nesse quarto, assim, eu vou ter que sintonizar com ele, não vai entrar na minha sintonia, talvez entre, se eu chegar de um jeito que pode ajudá-lo, né, a mudar um pouco o clima, mas eu vou ter que um pouco sintonizar com o que está acontecendo aqui, né, então eu acho que esse é um processo importante mesmo, difícil de fazer, porque a gente está no meio da correria, a gente está no meio, a gente nem percebe a nossa própria sintonia, mas imagina do outro, né, assim. Mas eu acho que isso é importante. E eu me lembrei também de um psicanalista, né, uma pessoa que é da área da minha área, né, assim, que ele tem uma frase muito boa que ele diz assim: eu preciso inventar a psicanálise a cada novo paciente que eu encontro, assim. É como se eu tivesse que eu tenho toda a minha ferramenta, toda a minha caixa de ferramentas, né? Mas eu preciso reinventar isso a cada novo paciente, assim. Dá muito trabalho, mas também torna mais interessante, assim, né? Mas eu acho que é isso, né? E uma outra frase também que eu lembrei que eu acho muito boa, assim, que diz assim, né? Numa sala de análise, e aí eu poderia dizer, sei lá, né? Numa sessão de fisioterapia, assim, né? Há sempre 2 pessoas angustiadas, assim. Espera-se que uma menos que a outra. Né, assim, então, vai ser difícil para a gente também, né? Se a gente também vai ficar perdido, a gente também não vai saber direito, assim, né? O que fazer ali na hora, né? Mas, e o que vocês estão falando me lembrou também um outro caso, assim, eu me lembrei de um paciente que eu acompanhei também, né? E ele estava dependente, né? De droga vasoativa, assim, muito grave. Só que ele foi melhorando. E começou todo um processo de desmame dessa droga, né, assim. Só que conforme ele foi desmamando essa droga, assim, os exames dele apontaram que estava tudo bem, ele estava se recuperando super bem, que ele estava dando conta de ficar sem aquela medicação, só que ele começava a ter pânico, assim. A mão dele começava a ficar gelada, ele começava a ficar suando frio, assim, só que os exames mostravam que estava tudo bem com ele.
E a equipe, toda a equipe, o que a gente faz agora, assim, né? Porque, de fato, é medo, né? Mesmo que seja um medo da sua cabeça, sua mão fica gelada do mesmo jeito, você soa frio do mesmo jeito, mesmo que não seja um medo de um fato. E pode ter todo mundo falando com você, não, você não pode ter medo, tá tudo bem. Não vai fazer o menor sentido para a pessoa, né? Ele não conseguia confiar, né? Assim, que ele ficava sem aquilo, assim. E aí eu fui conversar com ele, falei, o que está acontecendo, né? Como que a gente pode... Porque ele podia ir para casa e ele ficava ali, né? E eu lembro que ele me falou uma coisa assim, né? Por isso que eu acho interessante isso que a gente está falando. Às vezes a saída para o que está acontecendo não vai vir de fora, vai vir de dentro, assim. Vocês dois ali, nós dois, né? Aqui naquele momento, talvez esteja ali a chave que a gente precisa para talvez entender algumas coisas, né? E eu lembro que ele virou e falou assim: mas sabe o que acontece? As pessoas chegam aqui e elas só olham para a bomba. Ninguém olha para mim. Elas ficam mexendo nesse botão aqui, elas ficam mexendo nisso aqui, e ninguém olhou para mim para ver como é que eu estava. E tinha também um joguinho dele, né? Acho que tinha todo um jeito também de lidar, de querer, né? Uma atenção, de querer que a equipe ficasse junto dele, assim. Um jogo legítimo, poxa vida, eu estava dependendo desse negócio até outro dia, se eu vou viver sem isso, eu dou conta, meu coração aguenta ficar sem isso, né? E aí, eu lembro que a gente conversou um pouquinho sobre isso em equipe, assim, foi muito rápido, assim, acho que a equipe entendeu na hora. Em uma semana ele tinha conseguido ficar sem aquela medicação, mas ele que nos contou o que estava acontecendo, assim, né? Ele precisava, né, de alguém que não tivesse tão preocupado, porque a questão do desmame virou o grande centro do tratamento dele. Tira ou não tira, mexe, sobe, diminui, exame, e ele estava assim, às vezes o não do paciente é um sinal que eles assim, ei, eu existo, eu estou aqui, alguém está olhando para mim, né? Assim, tá todo mundo olhando para tudo que está para todos esses equipamentos, se alguém olhou para mim. Então, às vezes, os pacientes nos contam assim, calma, a gente não estava olhando para ele. A gente estava olhando para o plano terapêutico que a gente traçou baseado única e exclusivamente nas capacidades físicas daquele paciente, né? Mas sem contar em tudo, né, que envolve ou de tudo que é feito um ser humano, que obviamente não é só das estruturas e funções que a gente marca lá na CIF, né, que é o que a gente, como a gente faz nosso plano terapêutico, né? Mas eu acho que tem outra questão também, até, né, para a gente ir caminhando aqui para o fim, que é quando o paciente fala não, é um não que vai mexer com a equipe, né? Acho que as pessoas até podem falar assim, ah, tá bom, não quer, vou pro outro, mas no fundo tá mexendo com você, né? E aí, como a equipe vai lidar com aquilo, também é muito complexo, né? Porque o que significa o não do paciente para mim? Né? Às vezes, para mim, significa, tipo, tô nem aí, ele não quer, vou pro próximo. Pro Sancler já significa, tipo, como assim? Tá falando não para mim, né? E eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu tô oferecendo o melhor para você, né? Pro outro da equipe, um não significa, ele não merece ser cuidado, então, porque ele tá aqui, a gente tá querendo cuidar e ele não quer cuidar, né? Isso pode mexer com várias. Eu tenho um lado psicóloga, né? Acho que eu já falei isso aqui no podcast, né? Mas acho que tem um pouco disso, assim, né? Quando eu recebo um não de um paciente, eu estou lidando também com o que significa não na minha vida, né? E aí a maneira como eu vou lidar com isso, de novo, vai realimentar, vai, né, complementar esse ciclo do paciente continuar dizendo não ou de repente não dizer mais não, né? Então também tem essa coisa de como eu, como profissional da saúde, o que eu faço quando eu recebo um não de um paciente, né? Eu acho que faz todo sentido, né? Isso. A gente estava falando, né, do paciente transferir para a gente coisas da vida dele, a gente também vai colocando ali, né, as nossas expectativas, a gente também tem o paciente ideal da nossa cabeça, né, que não é, talvez uma ou duas vezes na vida a gente vai encontrar com ele, de resto não, né, assim. Então eu acho que nos toca, né,
de alguma maneira, a depender de como eu me relaciono com a minha profissão, a depender de como eu me relaciono com a minha vida, na prática profissional ali, mexe com a gente, assim, e em diferentes lugares, né? Eu acho que pode mexer num lugar mais, assim, de ego, né? Como a gente tá falando, nossa, eu lembro que era até vergonhoso chegar para a equipe, gente, ele não quis falar comigo, né? Assim, parece que eu sou ruim, né? Parece que eu não sou boa, né? Então acho que mexe pessoalmente com a gente, né? Mexe, eu acho que com todos os nossos sentimentos, assim, e às vezes mexe até com o fato assim, mas ele está piorando. Eu preciso fazer alguma coisa, assim, vai ser pior para ele. Não é só pessoalmente, assim, nos nossos ideais profissionais, assim, né? Também é assim, poxa, ele vai ficar pior. Poxa, tem alguma coisa que pode melhorar. Como assim ele não quer? Como assim ele não vai agarrar a mão que eu estou oferecendo? Assim, vai ser melhor para ele. Como assim não entra na cabeça de alguém que isso pode ser bom? Acho que você falou Isso uma é a coisa muito base. interessante, que é a gente revisitar como eu entendo a minha profissão, né? Porque se eu entendo a minha profissão como um lugar onde eu preciso aumentar a força muscular, um lugar onde eu preciso aumentar a mobilidade do paciente e só fica muito difícil mesmo eu receber um não. Porque aí eu vou olhar e falar, não estou alcançando isso. Outro dia me pediram para dar uma aula sobre os resultados, né, e desfechos de programas de mobilidade na UTI. E aí eu montei toda a aula e no final eu falei assim, pera um pouco, e os resultados e desfechos que não são medidos? Que não dá para medir, sabe? E aí eu tenho um vídeo de uma paciente que ela fala assim, porque quando fulano me passou da cama para a poltrona, naquele dia eu falei, eu quero viver, eu vou voltar a viver. Né? Isso não dá para medir. Eu meço isso como? Como ganho de força? Como mobilidade que ela alcançou? Não, entendeu? Então, é óbvio, né? A gente fala muito aqui, a gente precisa ter indicador, não é essa conversa. Né? Mas eu preciso entender também o que significa a minha profissão para mim, para entender que talvez né, eu tenha que caçar, né, que dar a volta nisso tudo a partir do momento que eu recebo um não do paciente para achar outras estratégias, né? Eu ia falar que, e até vou puxando aqui para a gente ir para o final, para a gente não se exceder no tempo, que a gente fala muito aqui sobre evidência científica, sabe? Porque as profissões da saúde, no geral, principalmente a nossa, todas, né? Elas são muito pautadas que os bons profissionais trabalham com evidência científica. Eu dou aula aqui na faculdade para a turma de residência multiprofissional, que tem todas as profissões dentro do hospital, sobre saúde baseada em evidência, prática baseada em evidência. Aí parece que a gente é muito focado naquilo que está amarrado, mas quando a gente estuda saúde baseada em evidência, ela se baseia em 3 pilares, que é a melhor evidência disponível, a expertise do profissional, e aí eu acho que a nossa conversa aqui hoje abre muito a luz, a cabeça da gente para a terceira coisa, que é a participação, a opinião, o desejo do paciente. O paciente faz parte da prática baseada em evidência. Então, sim, eu preciso explicar, eu preciso saber abordar, eu preciso ter o domínio técnico, eu preciso de tudo isso, mas eu preciso entender que existe um paciente e que a preferência dele também faz parte do entendimento disso. Então, pode ser que você detenha da melhor ferramenta, que seja a melhor coisa para o paciente, isso é muito lúcido na evidência científica, mas pode ser que esse paciente ele precise de um passo atrás para depois, lá na frente, dar 2 à frente. Né? Ele precisa você descer um degrau para você entender que você vai chegar onde ele está aberto, onde ele está disponível para ir para frente. Então, isso parece, às vezes, para algumas pessoas que podem estar ouvindo a gente, mas isso não tem base, ele tem total base. É a base da prática baseada em evidência, é mesclar isso tudo com a preferência do paciente, né? Exatamente. E aí, para ir terminando mesmo, eu fico pensando assim, né, que tudo que a gente falou agora tá muito gritante no sentido de, olha, o não do seu paciente não é um não simples, né? A gente precisa não desistir do paciente, a gente precisa entender o que está por trás desse não, como abordar esse paciente e não simplesmente virar ele no plantão como um paciente chato, um paciente que recusa, né? E esse não significa alguma coisa para ele, para mim, né? E a gente precisa caminhar.
Mas aí eu queria, para terminar, falar que você desse um pouquinho assim de luz pra gente, quando é que não é mais, não é mais, acho que não é a palavra, mas quando é que a gente precisa de uma assistência aí específica, então, do psicólogo? Quando que eu falo, bom, aqui eu acho que é melhor eu chamar alguém. Eu tenho uma experiência que foi muito bonita. Uma vez que era um policial e ele levou um tiro, ele virou um trauma, fez um trauma, né, hack medular, e era alto. Ele não tinha muito mais prognóstico assim para voltar a andar, era bem alto. E aí a gente ia passá-lo para cadeira de rodas pela primeira vez para treinar ele tocar cadeira. E eu lembro que eu falei, ele estava acompanhando com a psicóloga e eu falei, meu, vamos chamar a psicóloga e vamos fazer esse momento juntos. Porque para mim é isso, é um ganho de mobilidade, mas para ele, talvez ele vá se deparar com uma perda e não com um ganho, né? E aí a gente chamou a psicóloga e a gente fez isso juntos e foi muito legal. Então eu acho que também a gente pode terminar com esse final com essa ideia assim de em que momento que a gente pode falar, ligar nosso sinal de alerta e falar, bom, óbvio que seria muito interessante, na minha opinião, pelo menos que todo mundo tivesse psicóloga full time ali disponível na UTI, mas a gente sabe que não é realidade, né? Então, quem que deveria gritar aos nossos olhos ali para um acompanhamento com vocês? Uhum, uhum. Primeiramente, eu ia responder exatamente isso. Se a gente tivesse no mundo ideal, né, eu iria dizer assim: você sentiu que precisa, pode chamar, não precisa nem justificar, não sei. Eu entrei ali, eu senti alguma coisa que eu acho que precisa, não precisa nem explicar muito, porque confio muito no feeling, né, de quem está ali junto, né. Mas eu acho que talvez um ponto que, claro, além de expressões de sofrimento muito gritantes, né? Assim, um paciente que está muito ansioso, que está com muito medo, que está muito triste, ou que está muito quieto, né? Assim, que tem uma coisa excessiva, assim, né? Que eu acho que aí é uma questão. Não que essa reação não seja esperada diante de alguns tipos de contextos, mas poderia ser bem acompanhada, né? Eu acho que talvez quando vocês possam perceber assim um paciente que está reagindo de um jeito muito diferente que o quadro clínico dele aponta, sabe? Às vezes um paciente que está numa situação mais grave e lidando como se nada tivesse acontecendo, assim, né? Ou talvez um paciente que tem um bom prognóstico, que tem uma boa perspectiva de recuperação, de melhora, e ele tem uma fala de um derrotado, assim, sabe? Como se não tivesse mais nenhuma perspectiva, como se agora tudo tivesse acabado, assim, sabe? Acho que quando tem um certo desencontro entre o processo terapêutico mesmo e aquilo que emocionalmente ele está vivendo, né? A gente pode dizer que está sendo muito difícil, né? Que o emocional possa também acompanhar, lidar com a realidade, seja para que lado que for, né? Então, acho que isso poderia ser um caminho, né? Bom, eu acho que a gente vai chegando ao final com a cabeça super aberta, cheio de ideias, né, interessantes para o nosso dia a dia. E como todo episódio, a gente no final abre para alguma dica que seja fora do óbvio, que vá além do que a gente espera sobre o assunto. E aí eu queria saber quem tem alguma dica, mas eu vou deixar a minha. A minha dica é o filme Sim, Senhor, com o Jim Carrey, né? E é um filme que me veio à mente falando sobre esse assunto exatamente para a gente entender que na vida não dá para ser sim para tudo. E a gente tem que ser complacente com o nosso paciente para entender que ele não tem que estar ali só para dizer sim para todas as terapêuticas e todos os cuidados, né? A gente precisa entender isso e às vezes fazer do não algo que possa melhorar a nossa proximidade e quem sabe melhorar a adesão do paciente, a nossa aderência ao contato com o paciente. Essa é a minha dica e passo aí para quem tiver alguma dica e de antemão já agradeço, Ana Paula, imensamente a sua participação, foi um prazer, a conversa muito bacana, com certeza vai contribuir muito para as pessoas que acompanham aqui o nosso podcast. Bom, vou deixar a minha, então. A minha dica é um filme também que tem no Netflix, chama Arremessando Alto, não sei se vocês já assistiram, com o Adam Sandler. E eu pensei nele, até assim, o óbvio do filme, né, seria eu indicar em algum contexto de técnico, de gestão, de liderança, né, porque fala muito Informação.
de motivação, do técnico que fica ali, né, motivando ele. Mas esse filme me veio mais com a ideia desse não, porque, para quem for assistir, ele nega por muitas vezes o caminho dentro do basquete dele, né? Então ele nega começar, depois quando ele começa, ele dá vários nãos durante o caminho, e os nãos dele são por motivos diferentes a cada passo que ele dá, né? E é muito isso que a gente estava conversando até agora, né? De que o paciente ele pode estar dando não por diversos motivos e isso pode ir se renovando ou ir acontecendo, porque tudo é um processo, e dentro desse processo nem tudo é sim. Né? Então acho que é um filme que vale a pena acompanhar e tentar entender isso, né? De como o processo às vezes não é simples para as pessoas, né? Eu também queria agradecer muito, Paula, pela sua participação aqui. Acho que foi extremamente enriquecedor. O nosso podcast ele tem como primícia a gente sair do óbvio, e o óbvio dentro da UTI infelizmente, é sempre o paciente falou não, pula para o próximo. E é isso que a gente quer tirar da cabeça das pessoas. O paciente falou não, não é para pular para o próximo. Né? Existem muitas coisas que podem ser feitas, né? É uma pessoa, a gente precisa estar atento a esses pacientes e não colocá-los como chato ou como difícil, mas como um paciente que precisa da nossa ajuda porque ele está dizendo não. Né? Então, acho que foi uma conversa muito enriquecedora nesse sentido. Então, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente. E eu deixo para você aqui se despedir, deixar se você tem alguma dica. Eu queria indicar um livro, né, que eu gosto muito, que chama Perdas Necessárias, de uma autora que chama Judith Viorst. Eu pensei nesse livro porque ela é uma autora que vai abordando as diferentes perdas ao longo da nossa vida, desde quando a gente é bebezinho, assim, até a nossa última perda, né? Vai ser a nossa despedida, assim, né, do mundo aqui. E eu acho que como a gente, né, lida com pacientes que muitas vezes estão perdendo, né, algumas coisas importantes, acho que pode, assim, ampliar a nossa... Ela mistura filosofia com poesia, com psicanálise, né? Acho que com situações cotidianas, eu acho que pode ajudar a gente a ampliar esse tema dentro da gente e perder também, acho que algumas idealizações para poder lidar com a realidade, que é o dia a dia, né? Assim, que não é o mundo ideal, mas que é, né, as construções que a gente pode fazer junto com os nossos pacientes, né? E também queria agradecer, assim, né, ao convite mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, aprendi, troquei, fico feliz que eu tenha tido essa chance de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Acompanhe a gente ou pelas plataformas de áudios ou se inscreve lá no nosso canal do YouTube, compartilha e vem contar pra gente o que vocês estão achando dessas conversas. Tá bom? Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.